dia para quem está de dia, boa noite para quem está de noite, boa tarde para quem estiver vendo o nosso vídeo à tarde. Vamos falar hoje sobre a curva ABC. Também é conhecida como Teorema de Pareto. O que é um teorema? É uma regra que pode ser aplicada a qualquer situação. Você lembra lá da escola o teorema mais famoso que você aprendeu? Teorema de Pitágoras. Uma regrinha que servia para qualquer triângulo. O nosso teorema de Pareto ou curva ABC serve para qualquer negócio. Por que curva? Se você lembrar, a gente tem trabalhado muito com o gráfico cartesiano. Aqui o Y, aqui o X. Para nós aqui, na nossa metodologia de trabalho, o Y ele vai representar valor, dinheiro. Normalmente a gente trabalha com a ideia de resultado. Se você olhar o eixo X, nós vamos trabalhar agora com quantidade de itens. É importante lembrar que em relação à aula passada, que a gente já fez e falou principalmente sobre gestão de estoque no Just in Time, quantidade de itens estava aqui, ó, no Y. Nesse caso da curva, né, eu tenho que inverter, porque eu vou trabalhar agora no eixo Y com valor financeiro. Por que curva ABC? Porque quando eu faço os cálculos e projeto esses cálculos no gráfico, ele vai dar uma curva igualzinha a essa. Imagine então que dentro dessa metodologia você percebeu o seguinte, ó, uma pequena quantidade de itens corresponde a uma quantidade grande de dinheiro. Uma quantidade média de itens corresponde já a um valor menor financeiramente. Não é porque está mais para cima que é maior não, hein? É essa pequena diferença aqui, ó. Olha, esse campo, o segundo campo aqui que eu demonstrei, já é bem menor do que o primeiro. E uma grande quantidade de itens vai dar ainda um resultado financeiro ainda menor. Então, para ficar muito claro, ó, é o A, é o B, é o C. A partir disso é que foram criadas as regras principais da curva ABC. Eu não vou ficar focando no gráfico aqui, porque eu vou ser sincero para vocês, o que interessa para nós são os cálculos. O que interessa é você saber como é que vai funcionar basicamente o sistema ABC, principalmente nos sistemas que você usa de gestão aí na sua empresa. Portanto, vai ser A, vai ser B, vai ser C. Existem três regras básicas. 80, 20, 15, 30, 5, 50. Isso você tem que decorar, você vai ter que ter isso na cabeça. A primeira regra, 80-20, diz que 80% do resultado, por exemplo, financeiro, equivale a 20% dos produtos que você tem no seu estoque. A mesma regra vai valer aqui para os demais itens. 15% do resultado financeiro vem de 30% dos meus produtos. 5% do resultado financeiro vem de 50% dos meus produtos. O que tem que ficar claro aqui para você é o seguinte, ó. Eu tenho uma pequena quantidade de produtos que corresponde ao maior resultado financeiro da minha empresa. Eu tenho uma grande quantidade de produtos que corresponde a uma quantidade bem pequena de resultado. Às vezes, até muitos desses produtos que estão nesse 50%,
eu comercializo praticamente a margem zero ou até margem zero. Por que fazer esse tipo de análise sobre o meu estoque? Principalmente se eu for um comércio, né, uma atividade onde eu vou adquirir produtos e vou repassar para a comunidade e a sociedade em geral, para eu saber quais os produtos que são a menina dos olhos do meu negócio. Aqueles que eu tenho que me preocupar, principalmente para que não faltem. Por quê? Porque cada vez que um produto desses, por exemplo, A, faltar, vai impactar muito no meu resultado financeiro. Diferente, por exemplo, de um produto C. Se faltar um produto C, o impacto financeiro é pequeno. Às vezes quase nenhum. Só que aí entra uma outra situação. Por que eu só então não tenho produtos A? Porque as pessoas não compram apenas produto A, elas compram produto B e elas compram produto C. Vou te dar um exemplo. Você vai numa loja de autopeças e você quer comprar o paralama direito do Corcel 1976. Você chega lá na loja de autopeças e pergunta: você tem o paralama direito do Corcel 76? E a pessoa vai falar: tenho. Quanto custa? R$1.000. Aí você sabe que para fixar esse paralama precisa um suporte. Você tem um suporte para fazer a fixação desse paralama? Tenho. E ele custa R$300. Então, ó, o paralama está no A, o suporte está no B. Aí você pergunta pro cara: você tem os parafusos que fazem essa fixação? Que são parafusos únicos, só dá esse parafuso. E o cara fala para você assim: tenho. Esse parafuso custa R$10. Então, se você tem o A, se tem o B e você tem o C, você vendeu o paralama, o suporte e o parafuso. Mas se você chegar na loja e você perguntar: você tem o paralama do Corcel 76? O cara fala: tenho. Você pergunta para ele assim, ó: você tem o suporte? Ele responde: tem. Você tem os parafusos? Ele fala: infelizmente não tem parafuso. Vou ser sincero, ter o paralama, ter o suporte e não ter o parafuso não resolve o seu problema. Muito provavelmente você vai sair da loja, vai atravessar a rua, no outro lado da rua tem uma outra autopeças. E você vai perguntar: você tem o paralama, você tem o suporte, você tem o parafuso? E o cara vai falar: tem. Você já comprou do outro. A próxima vez que você precisar alguma peça, você não vai voltar na primeira loja. Você vai direto na segunda, porque o cara conseguiu resolver o teu problema, ele saneou a tua necessidade. Bom, mas o que nos interessa nesse momento é fazer os exercícios, né, que estão lá na nossa folha de exercícios. Entendendo que isso que nós estamos fazendo agora é uma revisão das duas últimas aulas, onde nós trabalhamos exercícios de curva ABC. Quando a gente fala de curva ABC, eu preciso entender que os exercícios eles são, no primeiro momento, simulações didáticas. O que nós vamos fazer aqui? Um exercício muito simples inicialmente. Você pode até me dizer assim: olha, eu poderia ter calculado isso de cabeça sem usar talvez até a metodologia. Mas o primeiro exercício é fácil para você entender e imergir nessa metodologia de trabalho. Uma das coisas que vale a pena então você fazer agora é pegar a folhinha na mão, e com essa folha na mão a gente começa vendo lá o exercício número 1. O nosso exercício número 1, ele tem uma tabela. Nessa tabela tem produtos, produto A, B, C, D, E, vai até o produto T. Depois do ladinho de cada produto tem um valor. Nesse primeiro momento nós não estamos preocupados se esse é o valor de custo, se esse é o valor de venda, ou se esse é o resultado de ganho, né, financeiro que a comercialização desse produto vai dar. É simplesmente para a gente ter uma ideia. Produto A vale lá R$240 mil, por exemplo. E assim sucessivamente. O que a gente tem que saber é que eu tenho que pegar esse portfólio de produtos, isso aí é tudo que eu tenho lá no meu estoque, e com esse portfólio de produtos, eu vou me preocupar em encontrar quais são os produtos A, quais são os produtos B e quais são os produtos C. Então, vamos começar lá. A primeira coisa que eu recomendo que você faça é o seguinte: você vai precisar saber número total de itens que você tem, e você também vai precisar saber o resultado total de valor que você tem. Lembre-se que a curva ela trabalha nesse sentido, pelo menos nessa ótica que nós estamos vendo agora: resultado financeiro
e também a quantidade de produtos ou itens que você tem no seu estoque. Então, se eu olhar lá, 2, 4, 5, eu tenho 20 itens e o resultado total, se você somar lá, você vai ver que dá 6 milhões. Pode fazer a conta aí que você vai ver que vai dar isso. Então, partindo disso, agora nós vamos determinar. Primeiro, o A, 80, 20. Só para a gente ir recapitulando, né, e reforçando aí conceitualmente, 80% do meu resultado equivale a 20% dos meus produtos. Vamos continuar. 80% do meu resultado. Qual que é o resultado? Não, meu resultado é 6 milhões. 80% de 6 milhões é 4 milhões e 800 mil. 20% dos meus produtos. Eu tenho 20 produtos. 20% de 20 produtos é igual a 4 produtos. Então, qual é a minha preocupação agora? Quais são os 4 produtos que vão dar 4 milhões e 800? Mais uma vez, quero deixar claro, esse exercício foi feito para ensinar a metodologia. Então, você vai achar 4 produtos que somados vão dar exatamente os 4 milhões e 800 mil. Então, se você começar a procurar ali somando, lógico, comece pelos que têm valor agregado maior, vai facilitar, você vai descobrir que o E, o J, o O e o T são os 4 produtos que são os produtos de maior relevância em resultados daquele portfólio. Então, se eu tiver que focar e treinar uma equipe, por exemplo, de vendas, eu vou capacitá-los para que eles, obviamente, foquem na venda desses produtos. Um exemplo prático, que isso aqui acaba fazendo uma grande diferença, é você pegar, por exemplo, grandes lojas de varejo, e é comum, por exemplo, quando você está na loja, os produtos estarem etiquetados. E o produto sempre tem um código, né? Uma forma de identificá-lo. Então, muitas vezes isso daí aparece até na forma do código de barras. Mas vamos supor aqui que eu tenho um produto com essa classificação aqui, ó, A234XYZ. Para o cliente normal, é um código. Agora, imagine o vendedor lá no front, véspera de Natal, cliente entrando, querendo comprar, perguntando se tem como fazer um preço melhor, pedindo desconto, falando que na loja do outro lado da rua o preço está melhor. O vendedor, simplesmente pelo fato de olhar essa etiqueta, ele pode perceber que o produto é A. Sabendo que o produto é A, ele sabe que tem um resultado, um valor agregado alto. Isso significa que dá para dar desconto. Tem negociação. Agora, se ele pegasse essa etiqueta e essa etiqueta começasse com C, ele sabe que dentro da curva ABC são os produtos que praticamente não têm margem. Então, não tem muita flexibilidade no valor, não tem muita negociação. Então, ele não vai ficar perdendo tempo em negociar. Já o produto A tem essa possibilidade maior. Agora, muitas vezes o que acontece, e aí volto a insistir na importância do sistema, nós estamos falando isso aqui por produto. Mas a pessoa chegou lá e ela quer comprar a geladeira, ela quer comprar o fogão, ela quer comprar a máquina de lavar, ela quer comprar 3, 4 produtos. Pode até ser que num produto eu não tenha margem, mas eu tenho margem sobrando no outro. Então, os sistemas também calculam por portfólio de produtos. Então, eu posso ver isso por um produto, mas posso ver isso por um conjunto de produtos. Se você for comprar lá no Mercado Móveis, no Magazine Luiza, o sistema faz isso, né? Até onde eu posso chegar com o meu desconto? Até onde eu tenho margem para negociação? Eu posso até perder num produto, mas estou ganhando em outros 3. Então, essas são, por exemplo, funcionalidades e utilidades práticas da curva ABC. Nós calculamos o A, né? E descobrimos quais são os 4 produtos. Vamos para a regra B.
A regrinha B é a regra do 15, 30. Mais uma vez, rapidinho para reforçar metodologicamente. 15% do meu resultado, 30% dos meus produtos. 15% dos 6 milhões vai dar 900 mil. 30% dos produtos vai me dar 6 produtos. Quais são os 6 produtos daquele meu portfólio, daquele meu estoque, que dão 900 mil? Mais uma vez, o exercício é didático, você pode procurar lá que vai ter 6 produtos que somados vão fechar exatamente esse valor. E aí você vai descobrir que esses 6 produtos são A, B, C, o Q, o R e o S. Pode conferir lá, você vai ver que se você somar esses 6 produtos, fecha os 900 mil. Então nós encontramos aqueles produtos agora que tem margem mediana. Vamos finalizar. O C. A regrinha aqui é o 5, 50. Mais uma vez, só para reforçar, 5% do meu resultado equivale ou provém de 50% dos meus produtos. Aí o que nós temos que pensar? Até ficou fácil, né? O que sobrou é o 50%. Porque 50% dos produtos aqui são 10 produtos. 5% do resultado, calculei ali, 300 mil reais. Quais são, portanto, os 10 produtos que vão fechar 300 mil? Bom, por uma questão simples, até mesmo de dedução, você vai olhar ali na sua planilhazinha e você vai pegar tudo que sobrou. O D, o F, o G, o H, o I, o K, o L, o M, o N e o P. Mas aqui é importante fazer a prova real. O que é a prova real? É uma forma de você ver se você fez certo. Pega agora o valor de todos esses 10 itens, some para ver se fecha os 300 mil. Não fique só na dedução. É importante fazer essa verificação para ter certeza que o exercício, né, está resolvido corretamente. Fechamos aqui o exercício número 1. Na sua folhinha aí tem um exercício número 2. Você vai perceber que nós temos 3 exercícios e nós vamos fazer uma evolução gradativa desta complexidade da metodologia. No primeiro exercício só tinha um produto com um valor. Agora você vai ver que a tabelinha está um pouquinho mais complexa. Então você vai perceber, por exemplo, que ela começa falando do produto e ela vai identificando os produtos, como produto 1, produto 2, produto 3, assim sucessivamente. Aí do ladinho lá, ela tem o consumo desse produto no período. Então, o produto 1, num período X, não interessa saber qual é o período, não vai fazer diferença nas nossas contas e nos nossos cálculos. Ele diz que o 1 teve o consumo de 1, ou pode ser uma previsão, talvez. O 2 tem consumo de 2, o 3 tem consumo de 4, e assim sucessivamente. Do ladinho, agora ele já fala de resultado. Ele está dizendo que comercializar aquele produto me dá, por exemplo, no 1, R$ 2.400. No 2, R$ 3.300. No 3, R$ 4.100. E assim sucessivamente. Lembrando aí que essa videoaula ela está direcionada para os nossos alunos do ISEP, né, uma das faculdades mais importantes do litoral do Paraná, né, e eles têm as folhas de exercício, mas se o público em geral aí tiver interesse, é só solicitar, a gente vai mandar a folha de exercícios também para quem se interessar pelo assunto e quiser aprender um pouco mais sobre logística empresarial, especificamente sobre a questão de gestão de estoques. Aí do ladinho lá, né, sobrou lá um espacinho que está sendo denominado de faturamento. Veja bem, o que acaba acontecendo? Faturamento, nesse caso, né, eu tenho que levar em consideração o resultado que cada produto me dá unitariamente,
mas eu tenho que lembrar que tem um valor, né? Não é sempre um produto daquele produto. Por exemplo, 2 já são 2 produtos 2. No caso do 3, são 4 produtos 3. Então, o meu faturamento aqui vai ser assim, ó. Eu tenho do produto 1 a 2.400. Portanto, se é 1, é 2.400 mesmo. Ó, do 2 é 3.300, mas é 2 que eu vou comercializar. Então já virou 6.600. O produto 4 são, perdão, o produto 3 são 4 que serão comercializados. Portanto, é 4 vezes o 4.100. Então vai dar 16.400. Você aí que tem a folhinha de exercícios vai calcular para todos. Lembrando que são 10 produtos. Quando você terminar de fazer esse cálculo, você vai ter que encontrar o faturamento geral da empresa. E você tem que fechar o valor de 534 mil reais. Se esse valor de 534 mil você não encontrou, é porque em algum momento, em algum desses cálculos aí, em cada uma das linhas da nossa planilha, você pode ter errado. Entendendo que, né, se eu não tiver sistema, joga tudo isso no Excel e vai resolver a sua vida. Bom, a partir de agora eu sei que eu tenho 10 produtos e que eu tenho um faturamento total de 534 mil. A partir disso, eu posso voltar a aplicar a metodologia. Então, ó, A 80, 20. 80% do meu resultado, 20% dos meus produtos. Vou aproveitar rapidamente e vamos olhando aqui, ó, e revisando as 3 regras. Depois você vai calcular B, 15% do resultado provém de 30% dos seus produtos. E o C, 5% do seu resultado vai ser proveniente de 50% dos seus produtos. Isso tem que ficar gravado. Então, várias vezes aí no decorrer dos exercícios a gente vai tentar relembrar. Vai acompanhando aí pela tabela. Vamos fazer então, agora sim, o cálculo do A. A, 80, 20. Como eu comentei agora há pouco, esse segundo exercício já vai aumentar a complexidade. Então, 80% do resultado, 20% dos produtos. Quanto que dá 80% do resultado? Veja bem, o meu resultado ali fechou em 534 mil. 80%, veja, inclusive vai dar um númerozinho quebrado agora, né? 427.200. 20% de 10 produtos, tem menos produtos nesse portfólio, o exercício anterior tinha 20. 20% são apenas 2 produtos. Então eu tenho que achar quais são os 2 produtos, que obviamente vão fechar 427.200. Aqui você vai perceber, e é fácil de você ver porque são poucos produtos, que são os 2 que tiverem maior valor agregado no faturamento. Você tem que olhar aquela última coluna que você acabou de calcular. E você vai chegar à dedução que tem que ser o 9 e o 10. Mas se eu somar o 9 e o 10, dá 445.400. 445.400. Não fechou 427 mil. Não se preocupe. Como eu tenho falado nas nossas videoaulas, a vida real é diferente da teoria. Dificilmente você vai conseguir encontrar 2 produtos que fechem exatamente o valor calculado. Mas você vai pegar por aproximação. 448 e 400. Aqui eu quero aproveitar para mostrar o seguinte, ó. Eu poderia ter encontrado produtos, ou 2 produtos, que ficassem um pouquinho abaixo do valor calculado. Nesse caso, ficou acima. Se esse valor aqui ficar maior que o calculado, você deve subtrair a diferença do B.
você já vai entender melhor. Como eu estou com dois produtos que têm um valor maior do que é o calculado, significa que eu estou tirando um pedacinho da curva sequente. Então, o A, dois produtos, eu não tenho como dividir o produto, consumiu um pouco mais do que foi calculado. Portanto, eu vou ter que tirar do B. Então, só para ficar muito fácil aqui, muito claro, ó, eu já achei os dois produtos, são 9 e o 10, já sei quais são os dois produtos A, né? E aproveitei aqui para te mostrar que na prática dá divergência. Essa diferença, por exemplo, aqui, ó, ela é de 18.200. Vou puxar aqui, ó, só para a gente já deixar marcadinho. 18.200 é uma diferença. Essa diferença de 18.200, depois que eu calcular o B, eu tiro ela também, para poder fechar exatamente o valor total de faturamento. Bom, está calculado o A, ficou aqui produto 9 e produto 10. Vamos fazer agora o cálculo do produto B. O B a gente sabe que é a regra 15, 30. 15% do resultado, 30% dos produtos. Na prática, 15% lá de 534 mil vai me dar R$80.100. Pode fazer a conta que dá isso. E você sabe que você tem um portfólio de 10 produtos, 30% são 3 produtos. Quais são esses 3 produtos? Você pode dar uma verificada ali, você vai procurar 3 produtinhos, que vão ter valores ali intermediários, mais uma vez procure na última coluna, a coluna do faturamento, aquela que você calculou, e você vai encontrar os produtos 3, 4 e 8. 3, 4 e 8 são os produtos. Bom, mas tem um detalhe, veja bem. Será que eu tenho que procurar em função do 8 e 100? Ou quando eu calculei o A, pegou um pouco desse valor? Lembra que eu falei lá, nós vamos separar o 18.200, que é a diferença. Então, olha, na prática, para eu descobrir o 3, o 4 e o 8, eu vou pegar o 80.100 menos o 18.200. E aí, ó, você vai descobrir que 80.100 menos 18.200 é 61.900. Então, o produto 3, 4 e 8 tem que ou ser esse valor, ou você tem que se aproximar desse valor. Se eu somar o 3, o 4 e o 8, você vai descobrir que 3, 4 e 8 dá um valor de 70.200. Mais uma vez, um valor maior do que o calculado, menos a diferença que nós tivemos no A. 70.200 para 61.900, mais uma vez aqui vai ter uma diferença. E essa diferença agora é de 8.300. Veja bem, eu calculei aqui os 61.900 como? Eu fiz primeiro o cálculo normal da fórmula, me deu 80.100. Como lá no A o valor tinha sido maior do que o calculado, aquela diferença eu tiro daqui. Tirei 18.200, sobrou 61.900. Com 61.900 eu vou procurar os 3 produtos que têm valores intermediários. Quando eu procurei os 3, não dá 61.900, deu 70.200. Não tem problema, é isso mesmo. Mas eu já deixei aqui, ó, calculadinho a diferença, porque essa diferença aqui eu vou precisar na hora de fazer o cálculo do C. Continuemos. C, 5,50. 5% do meu resultado é proveniente de 50% dos meus produtos. 5% desse meu resultado vai dar 26.700. Você calculou 5% do 534 mil.
Mas aí você vai lembrar, opa, esse exercício da vida real, o mais próximo da vida real, ele é um exercício onde os valores não batem, não são exatamente iguais. Como o valor, quando eu calculei o B, ficou um pouco maior, com aquela diferença lá de 8.300, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é tirar os 8.300 desse valor que eu acabei de calcular. 26.700 menos o 8.300 vai me sobrar 18.400. Então agora eu tenho que procurar os 50% dos produtos, 50% de 10 é 5 produtos. Quais são os 5 produtos que vão fechar exatamente esse valor? Lógico, nesse caso aí, mais uma vez, é o que sobrou. E o que sobrou para nós agora foi os produtos 1, 2, 3, 5 e 10. O que é importante aqui a gente perceber, né? Que quando terminou ou chegou aqui, soma esses produtos e vê se vai fechar a conta. Porque somando esses produtos, tem que fechar esses 18.400. Se não fechou, alguma coisa antes do exercício você acabou errando. Então, insisto, tem que fechar a soma do C, depois que você já determinou os produtos, para tirar a prova real e você ter certeza que não tem nenhum tipo de erro. Bom, sobrou ainda o exercício de número 3. O exercício de número 3, nas aulas anteriores, eu inclusive pedi que vocês tentassem fazer sozinhos. Tenho certeza que muita gente já fez, tenho certeza que muitos de vocês já resolveram, mas eu vou tomar a liberdade aqui de fazer junto com vocês também. Então, ó, se eu pegar ali o exercício, mais uma vez ele vai me apresentar o produto, de novo ele chama os produtos de 1, de 2, de 3 e assim sucessivamente. Isso aqui poderia ser assim, ó, porca, parafuso, arruela, poderia ser feijão, arroz, macarrão. Né? No exercício da prova, normalmente eu coloco denominações reais. Do ladinho, depois, tem custo. Então eu sei que, por exemplo, o produto 1 custa R$30. Do ladinho ali, ó, o produto 2 custa R$20. O produto 3 custa R$40. Assim sucessivamente. Entendendo que esse portfólio total aqui, ele tem 10 produtos. Depois do ladinho, ele apresenta uma margem em percentual de lucro. Aí ele diz assim, ó, o produto 1, margem 0. Então, ó, olha que coisa interessante, um produto que não tem margem, que não te dá rentabilidade, você já sabe, inclusive, que é C. Aí você vai olhar lá o produto 2, ele te dá uma margem de 25%. Você vai olhar o produto 3, ele te dá uma margem de 30%. Do ladinho, ele tem um espaço para você calcular o valor de venda. E do ladinho ainda tem uma média de consumo. Então, por exemplo, o produto 1, ele diz que consome 5. O produto 2, ele diz que consome 1. O produto 3, ele diz que não tem consumo. E assim sucessivamente. Eu tenho insistido muito, por exemplo, nos nossos exercícios em dizer assim, às vezes tem uma grande gama, quantidade de informações, mas nem todas elas são úteis para resolver os seus problemas. Por exemplo, esse exercício ele é montado para aquele aluno que não tem acompanhado muito aí as nossas dicas. Ele vai perder tempo. Por quê? Ele vai querer calcular o valor de venda. E aqui eu quero deixar muito claro que isso aqui, ó, não vai nos interessar. Por que não me interessa o valor de venda? Bom, nesse caso, o que interessa para nós é entender isso. Ó. Eu tenho o produto 1, né? Ele não me dá margem nenhuma e eu vendo 5. Quanto que é 5 vezes 0? 5 vezes 0 é 0. Então, esse produto número 1, ele não me dá nada de retorno. Veja o produto 2. O produto 2, ele custa R$20, né? 25% de margem. 25% de margem equivale a R$5 de margem. Se eu vender 1, o produto 2 me dá 5 de resultado. Veja o caso do produto 3.
é um produto que já tem inclusive um valor agregado um pouco maior do que os anteriores, R$40. R$40, né? 30% de 40 é R$12. Mas se eu não vender nada, 12 vezes zero é zero. É isso que você tem que calcular para todos. Então, ó, presta atenção. Você vai pegar o resultado e o resultado está aqui, ó. Não está escrito que a margem é resultado, mas você tem obrigação de saber que a margem é resultado. E sabendo que a margem é resultado, você não vai perder tempo calculando preço de venda, porque não vai interessar. Então vai calcular 25% de 20 dá 5. Olha lá quanto que vendeu, lança o valorzinho lá em algum campo, em algum lugar, para você não esquecer. Quando você fizer tudo isso, você vai descobrir que, né, o nosso resultado é de R$1.000. Então se você fizer essas contas e depois na hora que você somar o resultado não der R$1.000, você errou em algum dos cálculos. Volto a insistir, um dos maiores problemas em disciplinas que tem cálculo é a matemática básica. Bom, a partir desse momento eu sei que eu tenho, então, um faturamento de R$1.000 e esses 10 produtos. Portanto, fica fácil, né? É só nós aplicarmos mais uma vez, e esse é o último exercício de hoje, as nossas metodologias. A, 80, 20. O que você não pode esquecer, mas eu não vou escrever agora, mas já está agora no seu subconsciente, que a gente falou várias vezes. 80% do resultado equivale a 20% dos produtos. 80% de R$1.800. 20% de 10 produtos, 2 produtos. O que eu quero te chamar a atenção? Quais são os 2 produtos que somados dá 800? No exercício anterior, a gente viu que é comum não bater os valores. Nesse terceiro exercício, eu não me preocupei em fazer essa divergência de valores, porque eu quero te mostrar outra coisa. 2 produtos que vão somar 800, facinho, são os produtos 4 e o produto 9. Fechou. Calculamos 80, 20. Vamos para a segunda regrinha. Letra B. O 15, 30. De novo, não vou ficar agora pondo lá que é porcentagem de resultado, nem porcentagem de produto. Já sabe, está na sua cabeça, 15% do resultado, 30% do produto. Olha o que vai fazer, o que nós vamos fazer agora. Eu tenho lá 15% do resultado, 15% daquele 1.000 é R$150. 30% dos produtos são 3 produtos. Aí você vai olhar lá quais são esses 3 produtos. O produto 7, o produto 8 e o produto 6. Tranquilo, sem problemas. Vamos para a letra C. O que é a curva C? É o 5, 50. E aqui, mais uma vez, 5% do resultado equivale, portanto, a R$50. 50% dos produtos são 5 produtos. Que produtos são esses? O 1, o 2, o 3, o 5 e o 10. Fechou o exercício. Talvez aí, para vocês que estão fazendo os exercícios, vai surgir uma dúvida. E a dúvida seria mais ou menos você pensar o seguinte. Roberto, o produto 6 e o produto 10, ó, o produto 6 e o produto 10, eles deram exatamente o mesmo resultado. Eles me dão R$25 de contribuição em resultado. Se o resultado é igual, por que você jogou o 6 no B, o 10 no C? Por que não é o contrário? Por que não é o 10 no B e por que não é o 6 no C? E aí você tem que partir para uma análise um pouquinho mais detalhada. A minha tomada de decisão para classificar não pode ser apenas no valor. Então, nesse caso, por exemplo, que os valores deram igual, eu vou olhar, em segundo momento, qual é o resultado que esse produto me dá unitariamente. Se eu pegar o 6, unitariamente ele me dá 5. Mas eu vendo 5. Se eu pegar o 10, eu vendo 5 e o resultado é 5. Opa, tá igual ainda, não mudou nada. Então eu vou mais a fundo.
Qual é o valor, né, em resultado que o produto 6 me dá? Ele me dá um produto unitário de resultado 10. Qual é o produto unitário de resultado que o 10 me dá? É 5. Opa, já ficou diferente. Então veja, o produto 6, ele tem um valor agregado maior. Se ele tem um valor agregado maior, né, eu vou jogar ele para o B. Por que, que o 10, né, ficou no C? Porque ele já tem um valor agregado de margem menor. Então, lembrando que o A são os produtos top de margem, o C são as piores margens. Então, eu vou procurar trabalhar com produtos, obviamente, né, que vão me dar essa distinção. Bom, uma outra possibilidade de analisar seria a questão de você imaginar assim: é melhor eu comprar um produto de R$100 para revender, ou é melhor com os mesmos R$100 comprar 2 produtos para revender? E aí você pode fazer essa mesma lógica de análise. Ó. Se você olhar o 6, ele custa 50 de custo. Se você olhar o 10, ele custa 100. Falando em finanças das empresas e na forma de trabalhar e principalmente de produzir o que a gente chama giro, é melhor ter 2 produtos de 50 para comercializar do que um produto de 100. Então isso também já jogaria o produto 6 no B e, obviamente, o produto 10 no C. Tenho certeza que é necessário fazer os exercícios novamente, procurar fazê-los sem olhar a resolução aí da nossa videoaula e, obviamente, né, para a semana que vem, nós começamos já um novo assunto. Por enquanto, era isso, né? Agradeço a atenção de vocês e bons estudos.